bem, mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para comentar o interessante, surpreendente e, vamos dizer assim, um pouco incomum Grande Prêmio das Américas, etapa de número 3 da temporada 2025 da MotoGP. E o Marc Marquez é o Senhor América, é o Senhor Austin, mas perdeu para ele mesmo a corrida, venceu a corrida sprint com uma mão nas costas, acabou errando no início da prova, mas na corrida principal, ele, depois de uma manobra aí ardilosa no grid largado, a gente vai falar sobre isso, o Marc Marquez com o livro de regras debaixo do braço, meio que deu uma manipulada ali na largada, ele tava ali 2 segundos na frente, tava arriscando, tava cheio de confiança, cheio de moral, e cometeu aí o seu primeiro erro em corrida do ano. Caiu, cortou demais ali a zebra, ali na parte da serpente ali da pista de Austin, deixou o caminho aberto, deixou o gol vazio para o Pecco Bagnaia conseguir a sua primeira vitória da temporada 2025, com o Alex Marquez logo atrás, e o Alex Marquez é o novo líder da temporada, agora com 1 ponto na frente do Marc Marquez. Enfim, uma corrida surpreendente, Fábio Di Giannantonio também no pódio, Jack Miller conseguindo um 5º lugar para Yamaha, enfim, uma chuvinha antes da corrida que deu a graça para essa prova que, né, tava parecendo que ia ser super previsível, no fim das contas foi uma corrida fantástica, e vamos comentar ela a partir de agora. Antes disso, vamos passar aqui o resultado rapidinho das provas. Corrida sprint, a gente teve a 5ª vitória seguida do Marc Marquez no ano, né, 3 corridas em sprint, 2 em GP, parecia que viria uma terceira em GP, mas não aconteceu, vamos falar disso. Depois Alex Marquez, Pecco Bagnaia, Fábio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Fábio Quartararo na primeira Yamaha, depois Pedro Acosta, Luca Marini e o Ai Ogura em nono. Já a corrida principal teve Pecco Bagnaia, sua 30ª vitória na MotoGP, depois Alex Marquez, Fábio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Jack Miller, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, olha o Bastianini aí, sempre no fim das corridas se dando muito bem na 7ª posição, depois o Luca Marini e Ai Ogura, os dois que foram 8º e 9º nas 2 corridas, depois o Fábio Quartararo caiu levando a moto pro grid, o Jack Miller ajudou, ele conseguiu ir pro grid, top 10 para ele, depois Alex Rins, Raul Fernandes, Augusto Fernandes substituindo Miguel Oliveira, depois o Maverick Viares que deixou a moto morrer no grid, e o Lorenzo Savadori, acredite se quiser, vai sair da MotoGP agora, aparentemente o Jorge Martin voltando pro GP do Qatar, o Lorenzo Savadori conseguindo 1 pontinho aí nessa aí que possivelmente essa última corrida, e no campeonato 87 pontos para Alex Marquez, que não tem vitória em GP ainda na MotoGP, mas já lidera o campeonato na frente do irmão, Marc Marquez 1 ponto atrás dele, depois o Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fábio Di Giannantonio, a primeira não Ducati, simplesmente Ai Ogura, com a mesma desclassificação da corrida passada, ficando em 6º lugar, empatado com o Johan Zarco, que caiu nesse domingo. Muito bem, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, não esqueça de dar like nesse vídeo, se você ainda não deu, aqui no Full Gas Podcast a gente fala como você sabe muito bem da MotoGP, como ela merece em profundidade, portanto, avalie também ser membro com essas pessoas aqui, muita gente se tornando membro ultimamente, meu muito obrigado a todos vocês. Cara, realmente, ser criador de conteúdo não é fácil, mas quando você tem tanta gente legal por trás, tanta gente te incentivando, realmente dá uma força extra. E, cara, muito obrigado a todos vocês que se tornaram membros aí nesses últimos tempos, e os primeiros também. Enfim, sou muito grato a todos vocês, valeu demais. Muito bem, vamos começar a falar dessa corrida, mas do começo, né? Vamos começar a falar do que aconteceu antes da prova ali, da largada, ou do que seria a largada original. Marc Marquez, saindo da pole position, decidiu no grid de largada, muito antes do início da volta de apresentação, que ele não largaria de pneus de chuva. Todo mundo, a maior parte dos pilotos, né, foi de pneus de chuva pro grid de largada, e ele decidiu deixar até o último momento essa escolha de ou sair com o pneu de chuva ou sair com a moto de seco, que estava nos boxes. Então, como sempre acontece, né, a MotoGP ali, pouco antes da volta de apresentação, passa o Opening Title, só que dessa vez o Opening Title foi cortado exatamente porque o Marc Marquez estava correndo para a moto de pista seca dele, que já estava no box. O Pecco Bagnaia viu ele fazendo isso e correu para o box, logo atrás dele. Só que o Marc Marquez, ele não estava em cima da moto dele, inclusive a modelo que segura o guarda-chuva para ele do lado do grid, ele estava atrás da moto, ou seja, o Marc Marquez já tinha avisado para a equipe que ele iria correr no último instante possível para a moto dele, que estava preparada no box. Possivelmente ele estava esperando uma chuva no grid, não choveu, ele foi pro box desesperado, tentando uma reação em cadeia, porque tinha muita gente de pneu de chuva, e no fim foi o que ele conseguiu. Tinham 3 pilotos com pneu slick no grid, tinha o Brad Binder, tinha o Enea Bastianini e tinha o Ai Ogura, 16º, 17º, 18º colocado. Então qual que foi a aposta do Marquez? Tem uma regra no livro de regras da MotoGP que se mais de 10 pilotos saírem do grid para largarem dos boxes, a largada ela tem que ser cancelada, e depois ocorre uma largada rápida, né, como a gente viu, né, quick start, com uma volta de instalação, uma volta de apresentação e a largada da corrida. Então o Marquez sabia que se ele gerasse pânico e todo mundo fosse pro box, ele não ia precisar largar do box. Ele mesmo disse isso depois da corrida,
falando: eu conheço as regras e eu jogo no limite delas. Eu sabia que o pneu de chuva não era o certo, isso foi ele que disse. Então, em vez de trocar o pneu no grid, fazer a equipe dele mudar o acerto da moto de chuva dele para seco, ele apostou em tentar gerar essa reação para a largada ser cancelada e ele conseguir largar da pole position com a moto original dele de pista seca. O que no fim das contas, para quem estava de slick no grid, foi um grande absurdo, já que eles escolheram o pneu certo antes de todo esse problema. Então Binder, Bastianini, principalmente o Ayogura, né, o David Brivio, né, que é o chefe de equipe da Trackhouse, ele deu uma entrevista pro feed oficial da MotoGP, internacional da MotoGP, muito bravo com o que fez o Marques. Ele sabia que o Marques tinha tentado manipular esse procedimento de largada para largar com a moto de seco. Só que aí que tá, a direção de prova não citou essa regra dos 10 pilotos, eles citaram que por motivo de segurança, eles estariam aí adiando a largada por conta dos pilotos que estavam saindo do grid no momento que a volta de apresentação deveria ser dada. Por uma coisa que o Marques desencadeou, só que o Marques já estava na saída do pit lane já com a moto dele. Caras como, por exemplo, o Vinhales, estava querendo voltar pro grid, que resolveu ir embora, depois resolveu voltar pro grid. E realmente não dava para começar a volta de apresentação naquela circunstância. Entretanto, há uma outra regra da MotoGP que deveria ter sido colocada em prática. E a direção de prova meio que passou a mão na cabeça de todo mundo e deixou a largada acontecer do jeito normal, de maneira errada. Essa regra diz que todos os pilotos que forem para o box depois da entrada do box, da saída do box serem fechadas durante esse procedimento de grid de largada, eles podem trocar de moto numa boa, mas vão receber um ride-through penalty, ou seja, passar pelo box, e o diretor de prova vai dar essa punição logo depois da primeira prova. Isso é automático, está no livro de regras. Entretanto, essa regra ela não foi cumprida dessa vez, e os pilotos que escolheram o pneu slick, eles não ganharam nada por terem escolhido o pneu certo. Então o Marques jogou com o regulamento debaixo do braço, fez nada ilegal, mas assim, ele fez uma coisa que realmente está no limite da legalidade. Não foi a coisa, digamos assim, do ponto de vista esportivo mais correta a se fazer. E o Marques sabia que estava todo mundo olhando para ele, nesse tipo de condição de chove para, né? Ele é sempre o cara que tem mais coragem, vai e normalmente toma a decisão certa. O Giannantonio falou depois da corrida que só mudou de pneu porque ele viu o Marques fazendo isso. E o Alex Marques viu que a pista estava seca, levando a moto pro grid, mas resolveu largar de pneu de chuva porque estava todo mundo largando de pneu de chuva. Ou seja, o cara que toma essas atitudes e o cara que tem essa visão de corrida realmente é o Mark Marques. Esse episódio não deixa dúvida alguma disso. Enfim, passado esse pré-corrida conturbado, o Mark Marques largou super bem, né? Dessa vez ele não teve o Pecco Bagnaia largando melhor do que ele ali de sexto no grid, colocando a moto na frente dele na primeira curva, como foi na sprint. O Marques deu rapidamente o troco na curva 1, depois deu o troco na metade da volta e depois ainda errou no fim da volta, quase tomou um high side e mesmo assim deu o troco logo em seguida. Então meio que capitalizou aquela vitória na primeira volta. Dessa vez ele também capitalizou a liderança boa na primeira volta. O Pecco Bagnaia não conseguiu a grande largada que ele fez no sábado e foi aos poucos ali, né, passando o Giannantonio, conseguiu passar o Alex Marques e chegou no segundo lugar. O Mark Marques já estava 1,5 segundos na frente, mas o Marques aparentemente estava com um ritmo bem melhor do que o Pecco Bagnaia, estava apenas controlando, mas estava arriscando exatamente para manter essa diferença e para aumentar ainda mais a diferença, né? A diferença já tinha ido para 2 segundos quando o Mark Marques cometeu o grande erro dele nessa temporada, cortou demais a zebra ali da curva 5, né, naquele zigue-zague que a gente tem, né, que é feito exatamente numa homenagem ali das curvas de Silverstone, né, aquele zigue-zague, né, Beckett, Chapel, e ele acabou cortando demais a zebra estava escorregadia. O Pecco Bagnaia falou que não estava arriscando tanto exatamente por conta disso. O Mark arriscou demais, caiu, a moto dele seguiu deslizando no asfalto e a pedaleira direita dele quebrou exatamente na zebra da curva seguinte, além da parte de cima ali, né, da carenagem dele, aquela parte de acrílico que o piloto fica com o capacete atrás. Então, erro do Mark Marques, exatamente como no ano passado, né? No ano passado se falou muito sobre um erro do Marques, né? O Marques falou: não, eu não errei porque o meu freio estava diferente, ele estava funcionando estranho, algo que pelas circunstâncias da corrida eu não acredito, sinceramente. Acho que foi um erro no ano passado, que não foi um erro, foi em 2019, quando ele caiu na liderança em Austin, mas aí por um problema de freio motor, um problema eletrônico da moto da Honda naquele momento. Mas enfim, 2 anos seguidos que o Mark Marques, por erros, acaba perdendo essa vitória em Austin. Enfim, no fim das contas jogou tão complicado aí com todo esse procedimento de largada que acabou que foi um pouquinho de karma, né, para o Mark Marques. Ele não precisava ter feito desse jeito, mas enfim, fez nada que não estivesse nas regras. E aí restou o Pecco Bagnaia conseguir a 20ª vitória seguida da Ducati no campeonato mundial, né, empatando com a MV Agusta, né, nos anos do Giacomo Agostini, os anos de dominância ali na década de 60, 70, e agora a Honda está 2 vitórias de empatar com uma sequência histórica, né, de vitórias de uma montadora na história da MotoGP, que é exatamente a Honda. Entre 97 e 98 venceu 22 corridas seguidas, ou seja, muito próxima de fazer história Ducati, né? Não dá para enxergar uma Ducati, uma moto não Ducati vencendo uma corrida esse ano com uma moto muito melhor do que o resto. É a 30ª vitória do Pecco Bagnaia também, que é algo que é para pouquíssimos na história da MotoGP. Muita gente contesta o Pecco, mas o Pecco a gente
tem que dar o braço a torcer, né? Realmente tem números exemplares na carreira dele. Também a primeira vitória do time de fábrica da Ducati em Austin, acredite se quiser. O time de fábrica da Ducati tem uma maldição com os Estados Unidos. A única vitória do time de fábrica da Ducati antes desse GP das Américas tinha sido em 2007 em Laguna Seca com Casey Stoner, obviamente fazendo exceção à vitória do Enea Bastianini em 2022 em Austin. Mas enfim, quebra de alguns tabus aí com essa vitória. E no fim das contas o Pecco Bagnaia recebeu de volta o erro que ele cometeu em 2023, quando ele era o primeiro, caiu na curva 2 de Austin, deu a vitória pro Alex Rins. Dessa vez o Mark Marques caiu na frente dele e deu a vitória de volta pro Pecco. Importante dizer, né, Austin não era uma pista boa pro Pecco. O Pecco nunca tinha vencido em Austin, assim como nunca tinha vencido também em termas de Rio Hondo, e sai de Austin com 25, o Marques sai com 0, e agora vem a pista do Qatar, onde o Pecco teoricamente tem a vantagem de retrospecto frente ao Mark Marques. O Marques venceu uma vez só no Qatar em 2014, quando ele tinha uma moto muito dominante, então é uma chance aí para o Pecco Bagnaia e para o Alex Marques de repente conseguirem chegar na frente do Marques. Se o Marques andar muito bem no Qatar realmente essa temporada, assim, eu já acho que tem dor, né? Mas se o Mark Marques vencer no Qatar, ratifica que essa temporada só escapa da mão dele do jeito que a gente viu hoje, né? Com o erro dele. O Alex Marques na 92ª corrida na MotoGP, 92º GP, ele finalmente não consegue a primeira vitória, mas consegue liderar o campeonato. Já fiz um vídeo aqui sobre pilotos que demoraram muito para vencer a primeira corrida. O Alex Marques certamente vai entrar nesse ranking quando ele vencer o primeiro GP dele, porque vai acontecer uma hora, mas enfim, são quase 100 participações, tem 2 vitórias em corrida sprint, mas que não conta para essa estatística. Enfim, Austin também não era uma das melhores pistas dele, e ele conseguiu esse P2 6 vezes em segundo lugar e líder do campeonato da MotoGP, 1 ponto na frente do Mark Marques. Vamos ver o que ele pode fazer no Qatar, e o pódio do Fabio Di Giannantonio também, muito celebrado. O Fabio Di Giannantonio, a gente tem que lembrar, né, no primeiro dia da pré-temporada machucou o ombro, né, ele estava tentando fazer uma empinada ali pro fotógrafo, caiu e, enfim, se deu muito mal, voltou só na primeira corrida do ano, não começou a temporada bem, agora tá a cada corrida melhorando, já tinha ido bem na Argentina e agora nas 2 corridas chegou na frente do Morbidelli, né? Inclusive uma discussão ali com o Morbidelli depois do Morbidelli ter sido agressivo com ele na largada da corrida sprint. Ele consegue esse 3º lugar, primeiro pódio dele desde a vitória dele no Qatar, né? Que ele acabou indo pro pódio em Valência também na última corrida de 2023, só que ele não respeitou, né, a pressão de pneu mínima e acabou tomando uma punição, caiu desse 2º posto, portanto desde a vitória dele no Qatar, a única vitória dele, mais de um ano, portanto, aí que o Giannantonio não ia ao pódio. Diz que não estava 100%, que depois de metade da corrida o braço dele machucado não respondia do mesmo jeito e que ele teve que guiar a moto de uma maneira completamente diferente e estava muito cansado, falou que precisava de 100 cervejas para se recuperar, para descansar direito. Enfim, falei do Jack Miller, acho que a grande estrelinha oculta do dia, o Jack Miller, como ele se deu bem com essa Yamaha, realmente era o piloto que eu não estava dando nada para Yamaha. Acredito que nem a própria Yamaha estivesse acreditando tanto no Jack Miller. Tá aí, cara, o 5º lugar, o melhor das não Ducati, mais uma grande prova dele. Inclusive ele ajudou o Quartararo, que caiu na volta de reconhecimento, antes da volta de apresentação ainda, ajudou a levar ele pro grid, depois o Quartararo foi até cumprimentá-lo, né, essa volta de reconhecimento, antes mesmo dela, o safety car da MotoGP chegou a bater em Austin, por conta ali das condições mistas da pista. Tem um vídeo disso na internet. Em boa corrida do Miller, uma corrida decente do Quartararo, ali na 10ª posição, depois da sprint que ele fez, que foi muito boa. O Marco Bezzecchi foi o 6º, mas ainda aquém do que a gente espera dele, né? Eu diria que o Ogura tem sido o piloto líder da Aprilia, né? Por incrível que pareça, né? O piloto estreante tem sido o piloto líder da Aprilia. Ele, enfim, tá detonando o Raul Fernandes, e o Bezzecchi não esteve ainda à altura do Ogura nesse ano. Não fosse a desclassificação do Ogura na Argentina, ele tava bem mais na frente do que ele tá agora. Enfim, última corrida antes da volta do Martin. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a moto jogou o Martin no chão 3 vezes, né? No teste de pós-temporada do ano passado e mais 2 vezes nesse ano. Vamos ver como é que ele vai chegar nessa confiança aí com a Aprilia. Enfim, ele vai demorar um pouco para pegar esse ritmo. Vai ser bom ver ele de volta, a KTM, mais um show de horror aí, com o Pedro Acosta caindo de novo, o Brad Binder caindo, Maverick Vinales estragando a corrida dele muito antes, né, do início da prova ali, quer dizer, logo no início ali, deixando o motor apagar no grid, ainda conseguiu pontos, mas, né, complicou muito a corrida dele. O Bastianini, que realmente é um fenômeno no fim de corrida, né, conseguiu a 7ª posição. O Bastianini tá fazendo uma temporada muito aquém, né, em termos de velocidade do que a gente espera, principalmente em treinos, mas no final das corridas, né, como a gente viu na Tailândia, a gente vê agora em Austin, essa qualidade dele de guardar o pneu, uma coisa impressionante. E a Honda, né, bom final de semana do Luca Marini, 2 vezes 8º, o Amir 2 vezes caindo novamente, né, 2 vezes não, né, ele caiu na classificação, ele caiu na corrida sprint e ele caiu na corrida principal. Mir crash 3 vezes nesse final de semana. E o Zarco, né, que estava fazendo uma grande temporada, mas acabou caindo. Final de semana um tanto quanto mais ou menos aí pra Honda, apesar de ainda ser a 2ª no campeonato de construtores. Então eu vou falar de Moto2, e Moto2 acho que foi a corrida mais afetada pela chuva, né, choveu logo
logo antes da largada e simplesmente o time do ex-líder do campeonato decidiu colocar os dois pilotos de pneu slick, enquanto estava todo mundo de pneu de chuva, né? O Manu Gonzalez largando da segunda posição no grid de largada, tudo a perder basicamente, apostou no slick e se deu muito mal. No início da prova estava virando 25 segundos mais lento do que os pilotos de pneu de chuva e quem agradeceu muito foi o Jake Dixon, que venceu a segunda corrida dele seguida e agora é o líder do campeonato. Grande dia para Boscoscuro, que conseguiu fazer o pódio e o quinto e o sexto, ou seja, o melhor chassi de chuva provavelmente é o Boscoscuro. Boscoscuro já foi campeão no ano passado, né? E agora realmente na chuva tá mostrando que tá um passo à frente do Kalex. Já o Diogo Moreira, né, apostou também no pneu slick no momento que estava chovendo ali. Ele até tinha um pouco de direito de apostar, né, que era o 21º no grid, mas enfim, acho que não foi uma aposta tão calculada, não sei. As equipes de MotoGP muitas vezes acho que não olham tanto pro radar, confiam muito mais no feeling do piloto, ou tentam apostar as coisas. Parece muitas vezes que eles não olham pro lado técnico antes de fazer esse tipo de escolha. Foi no caso da Intact GP, né, que é uma equipe alemã, né, devia ser um pouco mais certinho, mas eles não foram. Mas enfim, campeonato bem aberto até agora. Jake Dixon na frente, depois Tony Arbolino em segundo, primeiro pódio da Pramac na Moto2, depois Alonso Lopes, como eu falei, 5 Boscoscuro entre os 6 primeiros. Podia até ter mais se o Celestino Vietti não tivesse caído 2 curvas seguidas durante essa corrida. Tava ali ocupando o 4º lugar naquele momento, se não me engano. E no campeonato, Jake Dixon, 13 pontos na frente do Aaron Canet, depois o Manu Gonzalez caindo para o 3º lugar e o Diogo Moreira caindo agora para a 11ª posição. Foi quarto na Tailândia, zerou nas outras 2 corridas. Uma pena pro Diogo. Para terminar, vamos falar de Moto3 e o José Antônio Rueda, que no ano passado tirou o apêndice nesse GP das Américas, né? Ele tinha classificado em 2º lugar no grid, não pôde correr porque teve uma apendicite, foi lá, tirou o apêndice no hospital lá mesmo no Texas. Dessa vez venceu a corrida, sua 2ª vitória no ano. Enfim, boa corrida da equipe MTA, né, com Joe Kelso em segundo e o Matteo Bertelli, que fez 2 das 3 poles esse ano, 3º lugar, mas quem roubou a cena foi realmente o estreante, né, de 17 anos, o espanhol Máximo Quiles, que simplesmente é agenciado por um tal de Marc Marquez, né? O Marc Marquez, ele tem uma agência, né, você deve ter visto já no capacete, no macacão dele, um patrocínio chamado Vertical, que é exatamente o nome da agência do Marc Marquez ou dos irmãos Marquez. E se você entrar no site, na área de pilotos, tem 3 pilotos, tem o Marc Marquez, tem o Alex Marquez e o terceiro piloto que é agenciado por essa empresa é exatamente o Max Quiles, ou seja, o Marc Marquez está agenciando pela primeira vez um piloto na carreira dele e ele deve saber o que está fazendo, né? Então o menino entrou no campeonato, entrou já com tudo, né? Liderou a primeira volta dele no campeonato mundial e no final chegou numa 5ª posição, quase 4º ali, tentando passar o Ángel Piqueras. Grande corrida do Max Quiles, muito interessante a prova da Moto3, apesar do Rueda ter ido embora na frente. Portanto, José Antônio Rueda em primeiro, Joe Kelso em segundo, Matteo Bertelli em terceiro, e agora no campeonato o Rueda lidera com 24 pontos já sobre o Piqueras, com o Adrian Fernandes, que largou dos boxes por um problema na moto, chegou na 12ª posição em terceiro lugar. Muito bem, mas por esse vídeo é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui, considere like, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como esse aqui no Full Gas Podcast. Eu fico por aqui, um abraço, valeu!